E aí galera, beleza? Aqui é o Stefani e hoje eu tô voltando com a nossa quarta aula aqui sobre ASP.NET MVC e hoje eu vou falar sobre variáveis nullable. Eu sei que na aula passada sobre o ASP.NET MVC eu falei que a próxima aula eu ia abordar o Visual Studio Online. Mas como é um tema assim mais extenso, que merece uma atenção especial, eu resolvi criar uma nova série só para abordar ele. Então depois dá uma conferida lá. E outra coisa que também que as variáveis nullable não são uma característica propriamente dita do ASP.NET MVC, elas são uma característica do C Sharp, né? Mas aqui no nosso curso sobre ASP.NET MVC, de vez em quando a gente vai dar uma abordada em características do C Sharp para poder assimilar esse conhecimento e poder usar ele no ASP.NET MVC. Então, pessoal, no C Sharp, cada variável ela tem um valor padrão, como a gente pode ver aí nessa tabela aí. A string, por exemplo, ela aceita null por padrão. O int, o valor padrão dela, no caso é zero. O bool, por exemplo, é false. Então, com isso, a gente tem uma série de problemas, né? Porque muitas vezes a gente precisa que uma variável ela aceite o valor null. No caso, se a gente tivesse criado um int, o valor padrão seria zero, mas muitas vezes a gente precisa ter o valor null. Por exemplo, a gente está fazendo uma aplicação que usa banco de dados, e a gente quer fazer um relacionamento de chaves estrangeiras, e no caso a gente precisa que essa chave estrangeira ou tenha valor ou não tenha. No caso, se a gente usasse um int, o valor padrão dela seria zero, que muitas vezes poderia ter um problema, né? Ou no caso, você está desenvolvendo uma aplicação aí, sei lá, para um sistema de folha de pagamento. Aí lá no cadastro do funcionário tem um campo lá que chama data de demissão. Você quer que, se o cara ainda trabalha na empresa, esse campo seja null. Não tenha o valor padrão do date time. Ele ou tenha valor ou seja null, se não tiver, se o cara ainda tiver, se o cara continuar trabalhando na empresa. Ou aqui no ASP.NET MVC, vamos supor que a gente quer passar um parâmetro aqui para uma action. No caso aqui, a gente pega esse teste aqui, ele tem um parâmetro que chama int id. Então a gente vai rodar aqui. Nesse caso aqui, se eu chamar essa action passando um parâmetro, vai dar tudo certinho. Ele vai cair lá na action e a gente redireciona para index. Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu vou chamar até home barra teste barra 1. Então a gente viu que caiu aqui no breakpoint. O ID aqui é 1. Vou dar continuar. Ele vai redirecionar para index da home. Mas se eu vier aqui e der barra home barra teste sem parâmetro, eu vou ter um erro que está falando aqui que o parâmetro ID ele não aceita null. Mas muitas vezes quando eu estou fazendo uma aplicação, eu posso querer que minha action ela aceite ou não parâmetros. Então esse é o problema que a gente enfrenta aqui. Então para resolver esse problema, no C Sharp a gente tem um conceito de variáveis nullable, que são variáveis que aceitam null. Então, como que a gente pode criar esse tipo de variável? A gente pode pegar o tipo da variável e adicionar uma interrogação no final, ou pode criar uma variável do tipo nullable, passando o tipo que a gente quer aqui dentro. No caso aqui, eu gosto de usar sempre o ponto de interrogação, que é muito mais fácil e rápido, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse ID numa variável nullable. Vou colocar aqui, vou colocar um breakpoint aqui e vou rodar. Vou tirar o breakpoint aqui e vou rodar primeiramente.
Tentar rodar aqui, a gente vai ver que dá um erro. Aqui não. O que ele está falando? Que eu não posso converter implicitamente uma variável do tipo int nullable para uma variável do tipo int. Então, para a gente fazer essa conversão, para a gente acessar um valor de uma variável nullable, a gente acessa esse atributo aqui. A gente dá um ponto e chama value. Ele vai pegar o valor da variável nullable, se tiver. Então, vou rodar aqui. Agora a gente vai ver que vai compilar. Então, vou chamar aqui teste passando o parâmetro 1. Lá, id tem o valor 1. Vou dar continue. Beleza. Agora, eu vou chamar não passando parâmetros. O que vai acontecer? Ele vai me dar uma exceção. Ele deu a exceção aqui que o objeto nulo deve ter algum valor. Isso foi acionado quando eu tentei acessar o valor de uma variável que é nula. Então, aqui a gente vê que o id é nulo e quando eu chamo o ponto value dela, dá uma exceção. Então, para a gente poder manipular uma variável nullable, é sempre bom a gente testar aqui antes de mexer com ela. A gente testa id.hasValue. Então, ele vai olhar se a variável tem valor. Se tiver valor, ele entra aqui, se não, ele continua. Então, a gente consegue aqui tratar a exceção de tentar pegar um valor de um objeto nulo. Compilar aqui e a gente vai ver. Vou chamar aqui o home/teste passando o parâmetro 1. A gente vê que o id aqui veio como 1. Então a gente vem aqui no hasValue. Ele tem valor, beleza, vai entrar aqui dentro do if e vai atribuir esse valor para a variável aux, que é agora igual a 1. Vou dar um continue aqui. Agora eu vou testar não passando nenhum parâmetro. Dei enter aqui. A gente vê aqui que id é igual a nulo. Então quando eu vim aqui no atributo hasValue, a gente vai ver que é false. Então ele não vai entrar dentro do if e vai continuar o processamento normal. Vai fazer o redirecionamento lá para a nossa home/index, certinho. Então, a gente tem basicamente isso quando a gente está trabalhando com uma variável nullable. A gente tem que testar se ela tem valor, e se tiver valor, a gente pega o value dela. É assim que a gente manipula ela. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. A aula de hoje foi mais curtinha mesmo, só para a gente introduzir as variáveis nullable, que são um conceito que a gente vai usar muito aqui na nossa programação. E na próxima aula, a gente vai abordar um tema bem legal também, que é Root Constraint. Lá nas primeiras aulas eu abordei como que o ASP.NET fazia o roteamento, né? E agora a gente vai aprofundar nesse roteamento das URLs. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa um curtir, compartilha aí, se inscreva no canal. Você pode deixar aqui nos comentários ou lá no blog sugestão de temas, de cursos para a gente abordar aqui no blog. Então eu vou ficando por aqui, e um abraço grande a todos vocês.